Olá, eu sou Ana Cristina e a partir de hoje, todos os dias, vou conduzir as entrevistas aqui no Repórter MT. E meu primeiro entrevistado é o maestro Fabrício Carvalho, secretário de Articulação e Relações Institucionais da UFMT. Com uma trajetória de mais de 30 anos na música, 20 anos à frente da orquestra da UFMT, agora este desafio de ampliar as parcerias da instituição com a sociedade. Fabrício, a SARI, a Secretaria, tem esse papel estratégico, não só na instituição, mas no país todo. Afinal, lida com projetos, exames, concursos, área de saúde. Como está a atuação da SARI hoje na Universidade Federal? Oi, Ana, oi, amigos. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. A Secretaria realmente é uma ponta de lança da Universidade Federal, mas, além disso, ela é um sinal que a Universidade Federal de Mato Grosso, que tem 46 anos de atuação, né, lança para a sociedade, né? A gente tem trabalhos muito importantes, trabalhos reconhecidos nacionalmente, ações em desenvolvimento e que às vezes ficam muito endógenas, ficam muito dentro dos próprios muros, e isso para a sociedade não é bom. A sociedade precisa ter respostas, até porque o investimento que é feito ali é um investimento público. Então, nesse sentido, a SARI, que é essa Secretaria de Articulação, tenta manter a porta aberta, assim como é a porta da extensão universitária, assim como é a porta da cultura, né, áreas com maior afinidade, né, com a sociedade. A Secretaria tenta manter este canal, viabilizando e dando visibilidade aos programas e projetos que a universidade oferece para a sociedade nas mais variadas formas. Então, quando a sociedade precisa de uma intervenção, de uma pesquisa acadêmica, por exemplo, nos procura, nós fazemos uma leitura de quem está desenvolvendo tal projeto ou algo parecido que possa haver uma conversa, e nós fazemos essa ponte entre a academia e a sociedade, possibilitando que lá na ponta alguém seja beneficiado. Então, na área da saúde, como você falou, o programa Mais Médicos, que distribui mais de 250 médicos para Mato Grosso, que atende praticamente 10% da população do estado hoje, é um programa que tem o seu espaço nessa secretaria, entendendo que a ação de saúde é uma ação que precisa ter essa comunicação com a sociedade. Em Mato Grosso são 3 anos de Mais Médicos. 3 anos de Mais Médicos, exatamente o mesmo tempo do programa no Brasil, né? E é importante a gente dar um destaque para isso, porque não é um programa de um governo, né? Não é um programa da Dilma, não tem nada a ver com isso. A saúde no Brasil passa por momentos de profunda gravidade, né? Com falta de hospitais, com falta de leitos e principalmente, Ana, com falta de hospitais e médicos e profissionais médicos na ponta, em cidades pequenas, em cidades com menor índice demográfico, com PIB menor, com IDH pequeno, você não tem uma oferta de médicos, de corpo médico. Então o programa veio para minimamente tentar distribuir equalizar essas diferenças, e tem dado certo. E as críticas em relação ao programa Mais Médicos, especialmente em relação aos médicos cubanos que vêm para cá, a questão da validação do diploma, ou seja, por que ainda persistem essas críticas? Existe porque foi um programa novo que veio combater um problema que existia, que é a falta do médico na ponta, nas cidades menores. Óbvio, quando você traz médicos sem ter uma capacitação ou uma habilitação dentro da legislação brasileira, isso causa um certo trabalho que tem que ser corrigido. Os médicos que vêm, eles são capacitados, eles fazem uma especialização em saúde coletiva, em saúde da família, né? Então, há toda uma preparação para que ele faça o seu trabalho com qualidade. E o que é importante destacar também, Ana, é que na ponta, nas comunidades onde o Mais Médico tem feito diferença, isso é flagrante. Experimenta tirar um médico que está trabalhando, por exemplo, lá em Colniza, né? Uma cidade com saúde indígena. Saúde indígena, que é um polo também de atuação. Quer dizer, você tira um médico, você abre uma lacuna enorme. 10% da população de Mato Grosso hoje é atendida pelo programa Mais Médicos, e isso não é pouco. Em relação ao Hospital Júlio Miller, a gente se depara com o hospital, aquela obra inacabada, temos também o projeto do novo hospital. Como está? O que aconteceu? Então, são dois fatores importantes, e é muito bacana a gente conversar isso com a sociedade.
O Hospital Universitário Júlio Miller, que a gente conhece, o tradicional, né, ali próximo da Avenida do CPA, ele é um hospital de 1982, né, que tinha uma outra função e aos poucos foi se transformando nesse importante território da saúde no estado de Mato Grosso. Haja vista o Júlio Miller ser único, ser exclusivo de acesso SUS, né, para a comunidade mais carente, então é importante deixar isso bem claro. Nós temos ali diversas obras, mas é um hospital que às vezes foi fazendo um puxadinho para lá, um puxadinho para cá. Né? Mosaico de remendos. Exatamente, e na ideia de se fazer um espaço apropriado, né, de saúde para a sociedade. Os nossos alunos de residência, os nossos alunos formandos, os nossos professores médicos, todos atuam ali dentro, então o nível de qualidade é muito alto. Nós temos a ideia, e aí com a expansão da UFMT, criou-se a necessidade de se expandir em campos. Criamos o campus da saúde, lá na estrada de Santo Antônio, e a ideia também é a criação do novo hospital Júlio Miller, um hospital para 250 leitos, de alta complexidade, juntamente com a Faculdade de Medicina, de Enfermagem, toda a área da saúde, uma cidade da saúde, né, ali no quilômetro 16 da rodovia Santo Antônio, levando para aquela região um índice de desenvolvimento que talvez demorasse aí 50 anos para acontecer. Né? E o que aconteceu efetivamente é que a empresa contratada em parceria da UFMT com o governo do estado, ainda do governo passado, essa empresa não deu conta de fazer o trabalho, né? E parou a obra, interrompeu a obra com 10%, né, dessa obra efetivada. Existem ainda recursos da ordem de mais ou menos 70 milhões na conta do governo do estado. Ao todo, quanto essa obra custaria? A obra foi orçada em 120 milhões em 2011 e 2012, 2 anos antes da Copa. Né? Lógico, com a reorganização dos preços, né, isso deve estar na casa de 150 milhões. Então nós temos 70 paradas na conta do estado, precisaria de mais ou menos 80, né, para concluir. E essa é a ideia que está posta agora. O governo do estado, por meio da Secretaria de Cidades, já sinalizou uma nova licitação para a continuação das obras e é exatamente esse o momento que nós estamos agora. A universidade confia no acordo que foi feito, dá continuidade, porque senão a Mato Grosso vai ter mais um esqueleto, né, parado de onde já tem o do Hospital Geral, agora vai ter mais um esqueleto. Não é. A posição da universidade é muito clara. Enquanto não houver nenhuma discussão nesse sentido, permanece o que foi acordado com o governo do estado, que é a conclusão das obras do novo Hospital Júlio Miller, que vai trazer um desenvolvimento enorme, não só para Cuiabá, mas para a área do entorno metropolitano. Nós estamos falando mais ou menos 15 municípios, de Acorizal a Santo Antônio, então com uma especialidades que muitas vezes só encontramos no Hospital Júlio Miller. Exatamente, e essencialmente SUS. Lá você não paga um tostão para fazer um exame de sangue. E quando a gente pensa, né, na estratégia da SARI, a possibilidade de buscar recursos, você tem esse desafio pela frente e os municípios, eles se apresentam como parceiros, por exemplo, quando se pensa numa pesquisa em relação à saúde, o município consegue visualizar a universidade como uma parceira de prática mesmo, não só no campo da teoria, dos doutores, mas de projetos que possam ser aplicados no dia a dia, de imediato? Importante isso. A universidade tem feito esse trabalho de cada vez mais buscar a pragmatização da sua ação. Óbvio, tem alguns momentos e alguns estudos em que ela é eminentemente acadêmica, ela precisa estar pesquisando. Em outros, ela pode buscar esse encontro com a política pública e efetivamente na ponta fazer essa transformação. E a gente tem procurado muito esse momento. Quando a gente é demandado por municípios, essa é a grande... o grande desejo do gestor público, né? Que esse conhecimento científico, empírico, se transforme em boas práticas. Na área da saúde, efetivamente, nós temos procurado levar os nossos alunos dos novos cursos, por exemplo, de medicina de Rondonópolis e Sinop, para dentro dos hospitais, para poder contribuir na formação, na sua própria formação enquanto acadêmico, mas também fazer diferença no atendimento à sociedade. E em todas as áreas, quando a gente é demandado, por exemplo, para fazer um concurso público que a gente fez da Prefeitura de Sinop e de Sorriso, né? Um concurso de baixo custo, um concurso de altíssima qualidade, sem nenhum tipo de
de medo, né? Então a universidade garante esse tipo de coisa para a sociedade. E das mais diversas formas, na cultura, na educação física, na qualidade de vida, todos as grandes ferramentas de equalização social, a Universidade Federal de Mato Grosso distribui e possibilita à medida também que é demandada, principalmente por prefeitos do município. E uma alternativa para a Universidade Federal no momento que ela passa por uma crise, tem cortes, né, do Ministério da Educação, são 63 universidades federais no país, e muitas passam por situações difíceis, do dia a dia mesmo. É verdade. É uma possibilidade, é uma alternativa? A SARI vem para complementar e auxiliar nesse sentido? Também. Nós temos, por convicção na UFMT e por determinação da reitora Miriam Serra, do professor Evandro, que nós busquemos o diálogo com o sistema produtivo, com o mercado, com empresas idôneas, com entidades, com prefeituras, com sistemas produtivos, com sistemas sociais, né, com organizações sociais, no sentido de contribuir na formação social, mas principalmente trabalhar e atender essas demandas também buscando recursos que, ora, em tese, não são repassados pelo Ministério da Educação. O nosso recurso é um recurso que vem para salários, para investimento, né, para custos. E por conta desse problema de recessão brasileira, esses recursos têm diminuído nos últimos anos. O que faz a UFMT? Busca o bom diálogo, busca uma prestação de serviço de qualidade, busca estar atenta às demandas sociais, e isso prevê, inclusive, em termos de legislação, a prestação de serviços. Nós temos a Fundação Unicelva, que é uma fundação eminentemente de apoio às ações da universidade, que dá uma agilidade às questões administrativas, ou seja, nós estamos antenados com o mercado, agora o mercado que produz ação social, o mercado que produz bons resultados públicos, né, que não entra em bolas divididas, ou seja, a universidade se mantém atuante dentro da sua premissa básica, que é o ensino, a pesquisa e extensão, mas muito linkada com os tempos modernos que estão por aí. Maestro, a gente está em fase de Enem, resultado de Enem, e a UFMT é o sonho de milhares de estudantes. Mas mesmo assim, a gente percebe que muitos alunos querem, mas não conseguem, por conta do número de vagas. Como buscar esse equilíbrio? Como contribuir a universidade aqui na sua regional, né, na sua regionalidade, contribuir no aspecto federal para que se amplie essas vagas? Nos últimos anos, Ana, a gente tem ampliado fortemente o número de vagas, né? Mais especificamente nos últimos 10 anos, por conta de programas importantes para a educação superior brasileira, como o REUNE, o Programa de Expansão, né? Programas que viabilizaram o aumento do número de vagas, assim como o aumento da estrutura física, né, o aumento das potencialidades das universidades, não só da UFMT, mas no país todo. Então isso aconteceu de maneira muito progressiva. Isso trouxe o que a gente chama de bons problemas, né? Os bons problemas de dar conta de atender esse pessoal que está vindo do Brasil todo, por conta do SISU, né? O Sistema de Seleção Unificado. Porque antes fazíamos vestibular, né, especificamente para aquela universidade, íamos até lá. Hoje não, o país todo pode concorrer a essa vaga. 40 mil pessoas, Ana, faziam vestibular antes do SISU Enem. Hoje, mais de 150 têm acesso em todo o estado. Então, são coisas importantes que a gente precisa registrar. E isso tem provocado um processo de expansão nas universidades federais, e na UFMT não foi diferente. Os novos cursos de medicina de Sinop e Rondonópolis, né? Novas estruturas, novos cursos de pós-graduação. Então, o nosso momento agora é de validar, dar qualidade, garantir um bom trabalho na graduação e na pós-graduação. Sempre que pudermos, aumentarmos o número de vagas com qualidade, com segurança institucional. Também não adianta você ampliar muito e não ter onde colocar. Um caso importante que está acontecendo, por exemplo, é o campus de Várzea Grande. O campus de Várzea Grande está sendo construído, a obra está fantástica, está bem feita, ali na região do Chapéu do Sol, em Várzea Grande, uma região que vai... promissora ali. Muito, o Instituto Federal está ali, o Parque Tecnológico e tudo mais. Então, a universidade passou a ponte, né, está em Várzea Grande agora, e já começaram os cursos, 5 cursos de engenharia, né, entendendo que Mato Grosso precisa também dar um salto, né, da questão do agronegócio, das commodities para a industrialização. A universidade apontou com 5 novos cursos de engenharia, química, industrial, de transporte,
para contribuir com esse processo de expansão. E esses alunos do campus de Várzea Grande estão estudando conosco no campus Cochipó, porque a gente não está com os prédios prontos ainda. Mas então são bons problemas, né? A gente adequa daqui, adequa dali, encaixa todo mundo e garante o acesso ao nível superior, que em Mato Grosso ainda é muito pequeno. O Plano Nacional de Educação prevê que até 2020, 30% da população tem que estar no ensino superior. Em Mato Grosso está na casa de 13%. Então a gente tem muito trabalho pela frente. Maestro, você citou a professora Miriam, reitora. Tenho informação que ela está em recuperação e a expectativa é muito boa. É muito boa. É uma boa notícia que a gente dá para a sociedade. A professora Miriam está em casa já, está bem, está passando por um processo de recuperação, né? Ela sofreu um AVC no dia 10 de dezembro do ano passado, mas está bem, sem sequelas, se recuperando, óbvio, com cuidados médicos, né? Com toda uma equipe de nutricionistas da própria universidade, dos hospitais. Uma coisa importante, Ana, é a comoção positiva que causou o acidente da professora Miriam. A gente vê primeiro como ela é uma pessoa muito querida pela sociedade, né? Uma pessoa respeitada, com todo um trabalho desenvolvido dentro da universidade, eleita no voto, né, pela maioria da comunidade, respeitada pela classe política, pela classe administrativa da universidade, da sociedade e pelas pessoas. Com todo mundo que eu encontro, as pessoas perguntam: e a Miriam, como está a Miriam, como está a reitora? Então a boa notícia, a professora Miriam está bem, está em casa, se recuperando e dentro em breve está conosco lá, energizando toda a equipe e fazendo a UFMT avançar cada vez mais. E Fabrício, não posso deixar de falar com você sobre cultura. Você tem esse trabalho reconhecido no país pelo trabalho, né, em relação à cultura, à música, intercâmbios, e assumindo a SARI, amplia ainda mais sua atuação para outras áreas, economia, saúde. Isso tem a ver também com o seu projeto para o Senado. Ano passado você anunciou em uma entrevista que teria interesse, faz parte dos seus planos. É algo real? Olha, Ana, eu sou funcionário público na essência, né? Eu tenho 20 anos de UFMT, brinco bastante que eu tenho, assim, uma esposa, 2 filhos, um apartamento, não tenho nenhum cachorro ainda, né? Então, a minha história mostra um pouco esse compromisso com as coisas públicas, né? E também por gostar muito disso. Acho que o fato de ser maestro, de trabalhar com pessoas, né? Isso me motiva cada vez mais. O desafio da SARI, dessa Secretaria de Articulação, é realmente possibilitar maior acesso das pessoas a um bem que é delas, né? Fazer chegar até a ponta o que a universidade tem de melhor, né? Também trazer o que é interno dos professores das pesquisas para fora. Socializar conhecimento, né? Entendendo que a educação é o grande marco balizador de uma sociedade equilibrada, né? Educação, saúde. Se você tem educação e tem saúde, você tem tranquilidade de levantar de manhã e falar: bom, eu vou enfrentar a vida. Né? Então eu entendo que enquanto a gente não tiver a chance de ter educação para todo mundo e saúde para todo mundo, as coisas ficarão sempre complicadas. A gente passa por uma crise de representação política muito forte no Brasil, talvez a maior de todas, né? Onde a gente tem a perspectiva de que quem está ali nos representando a qualquer momento pode falhar. E falhar no sentido não administrativo, porque administrativo todo mundo falha, a gente às vezes se equivoca, tem que ter a honra e a hombridade de pedir desculpa e começar de novo. Mas falhar do ponto de vista ético, falhar do ponto de vista moral, né? Então essa crise que a gente vive é uma crise que me assusta muito e assusta como é que eu vou deixar um país para os meus filhos, o que eu posso fazer para os meus filhos. Acho que todo homem deve tentar, em algum momento da vida, tentar um passo um pouco mais público, né? Eu tenho trabalhado muito essas possibilidades, não é o meu foco este ano, quero desenvolver, andar o Estado no sentido de levar o acesso ao UFMT, conhecer um pouco mais e, se acontecer algum dia de a gente ter a chance de trabalhar, eu vou continuar com a mesma perspectiva, os mesmos posicionamentos éticos pessoais que eu tenho, no sentido de que nada deve ser feito a meu favor. Porque se eu fizer para o coletivo, esse coletivo vai reverberar para a minha sociedade na qual os meus filhos estão inseridos. Então é um pouco disso. Estou muito animado com essas possibilidades e essas hipóteses e trabalhando muito. Já tem partido aí?
pensa na... Olha, o partido, eles são importantes, são espaços importantes da sociedade, né? O nosso sistema político, ele é baseado em cima, né, de você tá atualizando e tá trocando ideias com ideologias partidárias, né? Eu acredito muito que o Brasil precisa de uma reforma política emergencial. Não é possível você dialogar com 35 partidos e com mais 43 na fila para entrar, né? Isso mostra uma certa dicotomia da sociedade, né? Não existem 33 ideologias, existem 33 formas de você acessar fundo partidário, você se colocar como um partido de aluguel. Essa é uma crítica que a gente tem que fazer, tem que encarar, né? Então, tenho conversado com muitas pessoas, mas tenho conversado basicamente, Ana, com pessoas, sabe? Com homens e mulheres que eu admiro, que me inspiram, no sentido de achar caminhos. Óbvio, se tiver que tomar uma decisão, vou tomar na hora certa, mas no momento eu quero conversar com as pessoas e fazer esse pouco de conhecimento que a gente tem e essa grande ferramenta de equalização social, que é a educação, chegar até as pessoas. E para finalizar, maestro, teremos um concerto no dia 7 de abril, véspera do aniversário de Cuiabá, orquestra da UFMT e o cantor Daniel, um projeto do Cidinho que tem essa preocupação também em reverter toda a renda do espetáculo para a Santa Casa de Misericórdia, Hospital do Câncer. Mais um cantor nacional, mais um nome nacional para o repertório da orquestra. Isso. A gente tem feito nos últimos anos encontros bastante inusitados de música, né? Entendendo que a orquestra sinfônica, assim como qualquer aparelho público de cultura, deve estar a serviço da sociedade, né? E quando a gente traz artistas mais populares, como a gente fez o ano passado Guilherme Arantes, Flávio Venturini, Derico, para o encontro da sociedade, com concertos abertos, você permite que as pessoas conheçam a orquestra, né? Então você acaba usando positivamente esses caras para fazer a orquestra, para fazer a boa informação chegar à sociedade. E esse concerto com o Daniel vai ser um concerto muito importante porque ele traz, né, a questão da sociedade para dentro do teatro, né, num concerto beneficente, né, para a Santa Casa de Misericórdia e para o Hospital do Câncer, duas entidades absolutamente importantes para a saúde do Estado. Envolve uma ação social de um senador, quer dizer, traz o senador para o campo, sabe, de todos nós, né? É importante validar essa ação do senador Cidinho, que é o primeiro suplente do senador Blairo Maggi, que é ministro da Agricultura hoje, Mato Grosso. Então o Cidinho nos fez esse convite muito honroso para a UFMT aceitou. No próximo dia 7, o Daniel, que é um cantor que você já teve essa experiência, né, de já ele tem com orquestra. O DVD dele chama In Concert com orquestra, né? E me parece pelas indicações que eu tenho que é uma pessoa muito bacana, muito correta, muito ética, ou seja, um bom exemplo de como se fazer uma ação pública privada com apoio político em prol da sociedade. Tudo que for esse pacote de cidadania pode contar com a FMT, pode contar conosco que a gente vai estar junto. Obrigada, mestre. Obrigado, foi um prazer.